Muito bom dia, a paz gloriosa, poderosa do Senhor, a todos que estão acompanhando aqui a nossa palavra, a nossa pregação de todos os domingos pela manhã. Hoje eu vou falar sobre um assunto que tem sido bastante discutido, principalmente dentro da comunidade evangélica, que é a tristeza, a depressão ou a ansiedade. Sentimentos que são que afetam a parte psicológica das pessoas. Tanto é que a depressão é uma doença psicológica, assim como a ansiedade também. Mas às vezes, por falta de orientação, por falta de esclarecimento dentro da igreja, muitos irmãos, irmãs, muitas pessoas acabam não sabendo como lidar com esse problema. É um problema que precisa ser tratado. Então, vamos orar. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, entramos na sua presença neste momento de oração, pedindo que o Senhor venha com a tua palavra entrar na nossa alma, no nosso ser, mostrando, meu Deus, por meio dessa palavra, que nós temos uma maneira, o Senhor oferece a solução, o remédio, uma saída para esse problema tão difícil que tem até cobrado a vida de muitas pessoas. Depressão, tristeza, ansiedade. Em nome de Jesus. Deus é um especialista só sai a lágrima, a tristeza. Em 2 de Reis, capítulo 20, na Bíblia, fala sobre a história do rei Ezequias. Ezequias, ele recebeu uma profecia por meio do profeta Isaías que ele ia morrer. Ele ia chegar a cometer uma enfermidade gravíssima e ele ia morrer. E Deus profetizou que ele tinha que ordenar a sua casa, ou seja, o reino, né? Porque ele era o rei. Organizar, colocar as coisas todas no seu devido lugar, porque ele ia embora. Então Ezequias não aceitou. Deus falou com o profeta Isaías que ia saindo do palácio e mandou ele voltar. E Isaías disse assim: Ezequias, Deus ouviu a sua oração e ele viu as suas lágrimas. E Deus curou Ezequias, restaurou a vida dele, ele continuou reinando. Deus viu as lágrimas. Às vezes a pessoa está tendo sentimento, sofrimento na vida. E isso gera essa tristeza. Às vezes, como eu estava explicando aqui nessa manhã, não existe assim nenhum problema grave, nenhuma situação difícil
e de repente a pessoa está vivendo uma pessoa não vê opções para sair daquela tristeza. Eu digo que a depressão é uma tristeza que aprisiona a pessoa ela se torna refém daquela tristeza. Ela vai no culto, ela chora na presença de Deus, ela participa das coisas de Deus, mas ela continua triste. Essa pessoa tem um problema, ela precisa falar, né? Ela precisa falar. Eu fiz um curso aqui um tempo atrás que ensina a dar a conselheria, né, que é o aconselhamento nesses casos. A pessoa da médica, psicologia está avançando, tratando esse assunto com muita seriedade, mas infelizmente o tratamento médico sempre vai levar aos remédios, né? Antidepressivo, que são remédios fortíssimos que criam uma dependência muito grande. A pessoa só consegue resolver, ela só consegue sair da depressão tomando remédio. Então ela vai ter que tomar remédio a vida toda. E depois, quando ela tenta sair do remédio, ela não consegue porque ela está dependente. Você vê que até mesmo os maiores especialistas aos pés do Senhor e falar com ele. Davi, ele foi um homem que sofreu essa depressão quando ele estava sendo atacado por Saul. Salmo 42, ele diz assim: minhas lágrimas têm sido a minha comida de dia e de noite, enquanto me dizem o dia todo: onde está o seu Deus? Então Davi, ele estava passando um momento que durante o dia todo cobravam dele: onde é que está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? E aí ele chorava, e as lágrimas eram alimento. Ele estava tão deprimido que ele não estava comendo, não estava se alimentando. Davi, grande guerreiro, rei de Israel, que venceu Golias, ele teve um momento
coisas, a pessoa não consegue sossegar, ela anda daqui para lá, ela está sempre impaciente, ela está sempre nervosa, ela está sempre preocupada. Também é um problema psicológico, é uma doença, ansiedade. E a pessoa também é tratada com remédios para controlar a ansiedade. Enquanto a pessoa que tem depressão, ela recebe um medicamento que vai fazer ela se levantar, que vai levantar o ânimo dela, o que sofre de ansiedade recebe um remédio para essa força, essa fortaleza. Jesus nos chama, Ele chama os que estão carregados, cansados e oprimidos. E Ele promete fazer a gente descansar. O descanso é interno, é um descanso da alma, um descanso do espírito. Deus, Ele quer converter a tua tristeza em alegria. Em João capítulo 16, versículo 20, diz assim: em verdade vos digo, que chorarás e lamentarás, mas o mundo se alegrará. Você ficará triste, mas a sua tristeza se converterá em alegria. Então, esse mal, essa decepcionado porque você não encontra o apoio necessário dentro da sua igreja ou da sua congregação. Aí você fica revoltado aí com o pastor, com os irmãos na fé. Mas você esquece isso, porque você já tem problema demais. Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, como disse Jesus. É falta de conhecimento, é falta de querer aprender. Hoje em dia um pastor não pode só ficar pregando a mesma coisa, ele tem que aprender a lidar com as pessoas, lidar com o povo. Existe muito sofrimento, muita dor na vida das pessoas, e nós como pastores temos que estar ali. É muito bom ser pastor no dia do casamento, é muito bom ser pastor no dia do batismo, é muito bom ser pastor no dia dos 15 anos, é muito bom ser pastor quando a pessoa uma solução, uma saída para você, para o seu coração. Deus é fiel. A palavra de Deus, ela é fiel. Deus a bendiga. Passe agora a semana. Então, Deus está com você. Ele está contigo. E Ele promete secar toda essa lágrima, toda essa tristeza. O que você tem que fazer, você tem que pedir a Deus ajuda para que a tristeza não tenha mais poder sobre a tua alma, sobre a sua vida. A depressão é isso.
A tristeza se apoderou da pessoa. A ansiedade é isso, o desespero, a ansiedade se apoderou da alma da pessoa. A gente não pode aceitar. Você tem que dizer, somente o Espírito Santo tem que pegar as ovelhas, cuidar das feridas e colocar a ovelha nos ombros. Muitos poucos, a gente vê muitos poucos homens de Deus que estão levando as ovelhas nos ombros, que estão cuidando das feridas nos ombros. Ao contrário, a gente vê muitos pastores líderes só tirando a ovelha, a lã das ovelhas.